amigos, sejam todos bem-vindos para o momento de reflexão do Prosebem. Participo do NEP Bezerra de Menezes, filiada ao Prosebem, e hoje estudaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos de 7 a 14, com o tema O Ensino de João Batista. A bibliografia utilizada foi o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, o Evangelho segundo o Espiritismo, Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino e o Evangelho.com Lucas, capítulo 3. Em teu nome, Jesus, e dos benfeitores espirituais, mas, sobretudo, em nome do nosso Pai de amor e de misericórdia, iniciamos os nossos estudos de hoje. Vamos falar inicialmente sobre o ministério terreno de Jesus, né? Exatamente na época do nosso querido João Batista, o precursor de Jesus, né? Como eram aqui as ocorrências daquela época. Depois nós vamos mencionar o capítulo 3 e os versículos de 7 a 14, e a gente vai acompanhando, tá certo, meus irmãos? O ministério terreno de Jesus foi cercado por movimentos de grupos filosóficos, políticos e religiosos, que exerciam forte influência na vida do povo. Então, para o povo, as palavras de João Batista pareciam descrever o Messias. E naquele momento, o tão anunciado Messias era mais aguardado do que antes. A terra prometida estava sob domínio romano. Havia quase um século, soldados estrangeiros patrulhavam o país. Muitos judeus agarravam-se firmemente à esperança que o Messias representava. Ele seria o enviado de Deus para guiar o povo judeu. As correntes religiosas atuantes naquela época. Vamos citar os fariseus. Eles formavam a mais importante das escolas do judaísmo. A seita farisaica foi fundada entre 180 e 200 anos antes do Cristo, né? E por um doutor judeu nascido na Babilônia, denominado Hilel. Eles eram, nós vamos citar agora, os fariseus acreditavam no livre-arbítrio, ainda que limitado pelo destino, na imortalidade da alma. Eles eram antipatizados porque a vaidade, o orgulho, a hipocrisia tornavam parte de suas atitudes de virtudes aparentes. Vamos falar agora um pouquinho sobre saduceus. Saduceu, nome dado aos seguidores do pensamento materialista à época de Jesus. Era termo originário de Sadoc, sumo sacerdote do tempo de Davi. Os saduceus não admitiam a imortalidade da alma, porque defendiam que essa morre com o corpo, mas acreditavam em Deus e atinham-se apenas ao texto da lei de Moisés. Ademais, priorizavam a satisfação dos sentidos físicos e, por isso, considerados materialistas e sensualistas. Eles eram, por isso, considerados, né? Materialistas e sensualistas. Eram severos em seus julgamentos e defendiam a pena de talião diante do descumprimento das leis judaicas. Vamos falar agora um pouquinho também dos publicanos. Os publicanos eram cobradores dos tributos romanos. Eram abominados por todos os judeus, que não aceitavam a intervenção de Roma na vida judaica. Então, a gente observa, meus irmãos, que João Batista
ele demonstra a repulsa que ele tem, né, aos fariseus e saduceus. Ao denominá-los ele de raça de víboras, em razão da hipocrisia religiosa que eles patricavam. Então, vendo João que ao seu batismo vinham muitos fariseus e saduceus, disse-lhes, agora nós vamos dar início cada versículo, viu, meus irmãos? Para poder a gente ir falando um pouquinho. No versículo 7, fala assim: dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Quando a gente observa João falando, nós vimos que João não gostava, né, dos fariseus e dos saduceus. E aí, não era bem que ele não gostasse, era exatamente pelo padrão de comportamento deles, né? Então, João chamou eles de raça de víboras. E aí ele diz, não raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? A ira que está para vir é a lei de causa e efeito, segundo a qual nós sempre colhemos o que plantamos. Né? Então, conforme a consciência que ela vai se desenvolvendo, vamos nos tornando mais sensíveis aos resultados dos nossos atos, né? E começamos a refletir mais. Aí é que está a ira que está para vir. No versículo 8, ele diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até estas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Então, João diz para as pessoas que elas devem produzir frutos dignos de arrependimento, que quer dizer de nada adianta o arrependimento ou conversão como atos ritualísticos, o batismo, ou melhor, por si só, ele não tem valor algum. Muitos acham basta se arrepender ou converter, aceitar Jesus e está tudo resolvido. Então, não é bem assim. Nós lembramos que a palavra grega, traduzida como conversão ou arrependimento, é metanoia, que quer dizer mudança de mente, transformação mental. Então, se houve essa mudança, essa transformação, que é a tomada de consciência, a conscientização, é preciso produzir frutos, é preciso obras. Jesus nos ensinou em Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 44, que receberemos de acordo com as nossas obras, e o que é pelo fruto, e é pelo fruto que se conhece a árvore. João Batista chama a atenção deles durante, alertando que não adianta eles dizerem, como diziam, que tinham Abraão como pai. Então, eles eram todos descendentes de Abraão. Porque Deus, até destas pedras, pode suscitar filhos a Abraão. Então, os judeus daquele tempo, o povo no meio do qual Jesus nasceu e viveu, se gabavam de seres descendentes de Abraão. Eles se achavam um povo escolhido de Deus, como se bastasse ser descendente de Abraão para estarem a salvo de qualquer coisa. Eles achavam que essas pregações se dirigiam para os outros, né? Para eles bastava saberem que eles eram descendentes de Abraão. Mas não é bem mesmo, não é bem assim mesmo, né? Então, mas João Batista diz que Deus poderia fazer até das pedras, né, descendentes de Abraão. Então, nós vamos agora comentar um pouquinho, né? Então, nós podemos acrescentar
Então, nós vemos que Deus pode, sim, fazer das pedras filhos de Abraão. Até as pedras um dia evoluirão suficientemente para atravessar todos os reinos e chegar onde estamos, né? Então, podemos acrescentar nos reinos mineral, vegetal, animal, o reino hominal, que é o estágio em que nos encontramos. A evolução não para nunca. Há uma frase atribuída a Leon Denis que diz: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. No versículo 9, diz assim: e também já está posto o machado, à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Depois, João se utiliza de uma bela figura de linguagem para nos falar do despertar da consciência e da lei de causa e efeito. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. As árvores são os homens e mulheres, são os espíritos encarnados. A raiz das árvores é a consciência. Então, se nós somos representados pelas árvores, a nossa consciência é a raiz das árvores, pois a consciência é a raiz do espírito. O machado é o despertamento da consciência através do conhecimento. A questão 621 do Livro dos Espíritos nos diz que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. A consciência está despertando para a verdade através do ensino de Jesus. Já não há desculpa de desconhecimento. O espírito que não produz bom fruto será atingido pela ira que está para vir. Como diz João Batista, que nada mais é do que a colheita daquilo que plantamos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E o que acontece? Aí ele faz um questionamento assim. E o que acontece com o espírito que é atingido pela ira que está para vir, como diz João Batista, né? Ele é a árvore que não dá bom fruto, né? E a árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. O fogo representa a purificação e a transformação. O fogo molda o espírito. O fogo que purifica e molda o espírito é a dor. E a dor é um mecanismo de alerta para a nossa conduta. O caminho que leva a Deus é uma reta. Então, sempre que nós desviamos do caminho reto que leva a Deus, somos avisados pela dor. Então, sofremos a dor. E se aprendemos com ela, retomamos o caminho. Então, não podemos pensar de modo algum que este fogo de que João Batista fala seja o fogo eterno ou o fogo do inferno. Isso não existe, né? Deus não criaria seus filhos para deixá-los ali eternamente, porque Deus é amor e é misericórdia. Ele sempre nos oferece novas oportunidades, ele nos concede novas chances, onde a gente vê na reencarnação, que são as oportunidades que nos chegam. Vamos ler agora, meus irmãos, do versículo 10 ao versículo 14. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo, ele disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Então, do versículos 10 ao 11, o ensinamento de João Batista é essencialmente humano. É um preparo para o ensino de Jesus ao pregar a metanoia, que é a conscientização.
Ensina a compartilhar o que se tem, ser honesto e correto e não abusar do poder. É isso que se depreende do que ele responde ao povo, aos publicanos e aos soldados, que lhe perguntaram o que devemos fazer. Vamos ler agora o versículo 12 e o 13. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? O 13. E ele lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. São citados publicanos e soldados. Eram duas classes desprezadas pelos judeus. Os publicanos, que eram os cobradores de impostos, eram mal vistos por cobrarem tributos para o invasor romano. Em troca dos tributos, Roma oferecia alguma ordem e proteção aos povos submetidos ao seu poder e permitia até certo ponto que eles mantivessem suas próprias leis. No caso do povo judeu, eles mantiveram a sua própria religião com a complacência de Roma. Os tributos não eram cobrados diretamente por Roma. Roma vendia o direito de cobrança a alguém que tivesse posses e condições de cobrar impostos. E esse alguém cobrava do povo. Para ter lucro, cobrava mais do que era devido. Por isso, os publicanos eram tão odiados pelos judeus. Para o fato, fora do fato de colaborarem com os romanos, pesava sobre os publicanos o fato de se misturarem com os estrangeiros. E para os israelitas, todo estrangeiro, qualquer pessoa que não pertencesse ao seu povo, era considerada impura. Mas, do versículo 14. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós que faremos, né? E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém tratais mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Né? Nós vemos aqui que alguns publicanos e soldados, eles foram batizados por João, eles foram mergulhados ali naquela água do batismo, e nisso eles se transformaram, né? Veio a metanoia, que é essa conscientização de alguns soldados e de alguns publicanos. E faz a metanoia, que simboliza o mergulho para dentro de si mesmo, para a conscientização. E pergunta a João o que deveriam fazer, né, depois do batismo. E João diz para eles, porque no batismo eles tiveram essa consciência, né, começaram a ter essa consciência. E aí João diz para eles, não cobrarem nada além do que era devido, ou seja, pede apenas para que eles sejam honestos. E no caso dos soldados, que não tratassem mal a ninguém, quer dizer, que não abusassem da sua posição de autoridade. E assim, meus irmãos, nós finalizamos. Esse evangelho, para mim, foi muito bonito, falando sobre o ensino de João Batista. Eu quero agradecer a todos vocês por terem me escutado. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade, com a permissão divina, que assim seja.